Bom, então agora a gente vai aprender como que faz para colocar duas figuras, sejam elas uma embaixo da outra ou uma do lado da outra, e dar o nome da figura 1A, 1B, 2A, 2B para elas, tá bom? Lembrando então, a gente tinha essas duas figuras aqui que eu tinha adicionado, Black Hole e Wormhole, tá dentro da pasta imagens. E a gente precisa, para isso que eu vou fazer agora, desse pacote Subfig. Só com o GraphX, o que eu fiz no vídeo anterior já funcionaria. Com o que eu vou fazer agora, preciso do Subfig. Então, o ambiente é o mesmo. Você vai entrar no ambiente de figura, Begin Figure. Só que agora você vai apagar esse Include Graphics. E você vai colocar barra subfloat. E deixa ele nessa configuração aqui, tá bom? Com o colchete e a chave. Por quê? No colchete vai vir o nome da tua figura, da figura 1A, por exemplo, figura 1A, Black Hole, figura 1B, Wormhole, e daí nesse caption vai vir da figura total. Então, figura 1, essa figura apresenta o buraco negro e o buraco de minhoca. Então, depois vocês vão ver melhor como é que fica quando eu compilar o código. Vem aqui dentro vocês vão ter que colocar o Include Graphics. Include Graphics, que era aquele que já tinha automático ali, mas agora vocês vão ter que colocar ele dentro do Subfloat. E aqui vocês colocam imagens Black Hole. Dão um Enter, mesma coisa, Subfloat. Dentro aqui ponho Include Graphics. E agora vocês vão adicionar a outra imagem, o Wormhole. Vou deixar assim para vocês verem o que vai acontecer. Aqui ainda faltam algumas configurações para fazer, mas como o que eu queria mostrar era isso daqui, ó. Reparem que já antes, já no vídeo anterior que eu mostrei para vocês colocando só essa imagem, ela sozinha já tinha ficado para fora. Aqui não dá nem para você ver a segunda está do lado dela. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir o tamanho delas. Então, vamos voltar lá e colocar, primeiro, põe o HT aqui, para ele vir aqui para cima já na hora que eu for colocar ela. E dentro aqui do Include Graphics, nas configurações, então a gente vai colocar Width, que é para você definir a largura. Vamos colocar 0.45 /line width, que era basicamente o que a gente tinha usado, só que lá eu tinha usado 0.5, agora eu vou usar 0.45. Dá um Ctrl C nisso daqui e copia aqui embaixo também, dentro do Include Graphics agora do Wormhole, para as duas ficarem com a mesma espessura. Na hora que eu compilar, então, elas vão aparecer aqui uma do lado da outra. Por que eu coloquei 0.45? Porque se eu coloco 0.5 para cada uma, você pensa 0.5 mais 0.5 dá 1. Então ele vai ficar certinho. Só que eu coloquei 0.45 porque vejam que elas ficaram grudadinhas uma na outra. E o que eu quero fazer? Eu quero dar um espaço entre elas. Então eu preciso ter um espacinho sobrando ali. Então, depois aqui do meu primeiro comando do subfloat, que é desta figura, eu vou dar um espaço horizontal. Então, o comando para eu dar um espaço horizontal é barra hspace. Se eu quisesse dar um espaço na vertical, se fosse uma figura em cima da outra, e eu quisesse separar elas mais assim na vertical, eu usaria o vspace, V de vertical e H de horizontal. Aqui vamos colocar 2 centímetros. Ele já deu um espaço muito grande, tão grande que elas tiveram que se dividir. Vamos colocar 1 centímetro para ver como é que vai ficar. Ó, 1 centímetro já deu um espaço bem grande, mas ainda ficaram na mesma linha. Aqui, gente, tem mais alguns detalhes que a gente pode arrumar. Primeiro, o nome das figuras. Repare que eu tenho figura 1, então ela está com o nome de caption. Então vamos mudar o nome disso daqui para buraco negro e buraco
de minhoca. E ele vai aparecer aqui. Esse é o nome da minha figura total. Agora, eu quero dizer que essa minha figura 1A é o buraco negro. Então, onde que eu vou colocar o nome dela? Eu vou colocar dentro do subfloat aqui, nesses colchetes que eu pedi para vocês deixarem lá no início. Põe aqui dentro, buraco negro. E o nome da minha segunda figura, eu ponho no subfloat dela lá, buraco de minhoca. Agora ele apareceu aqui, buraco negro, e aqui, buraco de minhoca. Só que tem mais um detalhezinho aqui, que eu quero mostrar para vocês, que olha, apesar de que eu consegui colocar elas duas, uma do lado da outra, como elas estão uma do lado da outra, o ideal para que fique mais bonito seja que elas tenham a mesma altura. Aqui, repare que essa daqui tá mais baixinha do que essa daqui. Então fica feio para apresentar dessa forma. Então aqui o que eu posso fazer? Ao invés de eu definir o width, eu defino que seria a largura, eu defino o height, que é a altura. Então eu defino o height ao invés do width, que é para definir a altura. E dessa forma as duas vão ficar com a mesma altura. Como definindo a altura, ele mantém a proporção, então eu aumentei a altura, ele aumentou também a largura. Então eles não couberam um do lado do outro, por isso que eles tiveram que se dividir aqui e ficar um em cada linha. Mas eu posso diminuir aqui e ir fazendo o teste até ele dar certo. Então colocar 35 ao invés do... Ainda não deu. Posso colocar 25. Ó, com 25 ele já deu. Ficou muito pequeno, mas aqui dá para vocês enxergarem o que eu quis dizer. Ó. Eles ficaram com a mesma altura. Fica mais bonito de mostrar dessa forma. E se eu quisesse, mesmo desse tamanho, se eu quisesse deixar as duas imagens desse tamanho, mas deixar uma embaixo da outra, ao invés de eu fazer na linha já de baixo, eu pulava uma linha entre um subfloat e outro. Então, pulando uma linha, ele vem um embaixo do outro. Isso daqui vai ser bem útil quando vocês tiverem mais do que duas figuras. Então, vamos supor que eu tenha mais duas figuras dessas. Então, eu vou colocar as duas, uma do lado da outra, vou pular uma linha. Aqui eu estou usando as mesmas figuras, mas vocês poderiam usar 4 figuras diferentes, se vocês quiserem testar, até para vocês configurarem o tamanho delas, para elas ficarem mais bonitas. Na hora que eu coloco assim, ele ficou, ó, ficaram 4 figuras aqui. Opa. Ficaram essas 4 figuras. Aqui eu tinha esse caption aqui dela, figura 1, né? Mas eu não quero isso, então eu apago esse caption aqui que eu tinha esquecido de apagar. E daí ele vai ficar como figura 1A, B, C e D. E todas essas dentro da minha figura 1. Então, gente, aqui é só uma questão de você pegar a prática. Reparem que é o mesmo comando que eu usei em todos os casos. Você olhando aqui, esse texto às vezes pode parecer muito complicado, mas se você for ver, não é, porque é a mesma coisa que eu estou fazendo em todos eles, só mudando o nome do arquivo. Eu usei essas duas imagens, mas testem imagens diferentes, testem outros nomes para as figuras de vocês, e até a próxima aula.